Esse é um baita de um assunto. Fotovoltaico, para a gente na área de instalações, no momento é o grande assunto. Tem muita oportunidade aqui de trabalho, de serviço, vagas sobrando, trabalho sobrando. Esse assunto fotovoltaico é o Brasil ao contrário do que todo mundo fala por aí. Se em outras áreas a coisa não está boa, fotovoltaico está faltando gente para trabalhar nessa área. Então é um assunto muito atual e futuro como tecnologia e, sobretudo, oportunidade de trabalho. Esse aqui é o campo que não falta e não vai faltar nunca oportunidade de trabalho nesse tema aqui. Então o que eu vou falar é dentro dessa grande história de fotovoltaico, a parte dos cabos elétricos, e aí vamos ver o que a gente consegue aqui. Para falar do cabo, essa figurinha ilustra, bem basiquinho, uma instalação fotovoltaica, que pode ser de uma casinha, isso aí pode ser de uma fazenda fotovoltaica de megawatts de potência, não importa, o jeitão, o esquemão de funcionamento é esse. Nessa figura, o que a gente destaca aqui em cima, né? A gente tem o painel fotovoltaico, a placa fotovoltaica, o módulo fotovoltaico, aí o nome está sendo normalizado ainda. Nós vamos falar por enquanto de um painel fotovoltaico. Para quem está chegando nesse assunto agora, um painel fotovoltaico, uma placa fotovoltaica, é uma pilha. Ok? A maneira mais fácil que eu aprendi fotovoltaico é lembrando que um painel, uma placa é uma pilha. A pilha para a gente é fácil entender. A pilha mesmo, de 1,5 volt aí para radinho, né? Ela transforma energia química em energia elétrica, né? Uma placa, um painel fotovoltaico transforma a radiação solar em eletricidade. Mas é uma pilha, só que é uma pilha maior, feita lá de silício, lá, etc. e tal, é grande, mas é uma pilha. Enquanto a nossa pilha do radinho, depende, né, a pilha, a bateria, mas vamos continuar falando da pilhazinha, a tensão dela é 1,5 volt, né, de saída. A tensão não é, isso também não está normalizado ainda, mas só para a gente desenvolver a conversa, a tensão de saída típica de uma placa fotovoltaica é 40 volts. Tem de 30, 32, 35, 43, vamos falar 40 aqui só para simplificar a história. Então a placa fotovoltaica é uma pilha de 40 volts, ok? Uma pilha de radinho, eles nem falam isso, eu nem sei quanto é, eu não sei quantos watts é uma pilhazinha de potência, uma pilha de 1,5 volt. Watts em pilha, eu nunca lembro de ter visto isso. Mas em placa fotovoltaica, eles dão uma placa fotovoltaica, de novo, tem vários modelos, tamanhos. Só para a gente conversar aqui, tipicamente está em torno de uns 300 watts a potência que uma placa entrega para a gente. Então, quando a gente fala de uma placa fotovoltaica, é uma pilha que entrega para a gente 300 watts em 40 volts, ok? Se você quer alimentar um radinho de pilha que precisa de 6 volts, o que você faz com as pilhas? Põe 4 pilhas em série, dá 6. Se eu preciso alimentar uma geladeira que funciona em 220, se cada placa é 40 volts, o que você faz? Põe 6 placas em série, dá 240. Pronto. Se cada placa é 300 watts, você põe 6 placas em série, quantos watts você tem? 1.800. Então dá para você alimentar qualquer coisa até 1.800 watts. Em 220 volts, você põe 6 placas em série. Ok? É assim, isso é fotovoltaico. Já aprendemos tudo de fotovoltaico. Então, nós instaladores, é isso, ok? Tem toda a parte que não é de instalação de fotovoltaico,
Que é o seguinte, esse negócio é assim, é 300 watts de pico a potência de uma placa. Por que de pico? Porque de manhãzinha tem menos luz, no fim da tarde menos luz, o pico é mais ou menos no meio do dia. Então no meio do dia ela dá 300 watts. Mas num lugar que tem bastante sol. Então assim, quantos watts realmente ela vai entregar para a gente, depende do horário do dia e do lugar onde eu estou. Tem lugar que tem mais sol, lugar que tem menos sol. Então a potência de uma placa, a gente fala watts de pico, é o máximo que uma placa pode te entregar de potência. Quanto ela pode te entregar de potência instalada no teto desse hotel aqui, alguém precisa fazer esse estudo aqui. Então aqui, São Paulo, nesse endereço, exatamente aqui, nesse prédio, nessa posição que ela está, pode não ser 300 watts que ela entrega de pico, pode ser 200, pode ser 350, ok? Mas, então, depois que alguém fez um estudo de saber quantas placas eu preciso para alimentar o que eu preciso, porque se eu quiser alimentar uma geladeira é o quê? 200 watts, 300 watts? Mais ou menos uma placa, 2 placas, vai, em termos de potência eu consigo alimentar a geladeira. Se eu quiser alimentar um chuveiro de 7.000 watts, se cada placa der 300, eu preciso de 24 placas, ok? Para alimentar um chuveiro. Então, quantas placas eu vou precisar depende de o que eu quero alimentar. Se é uma geladeira, se é um chuveiro, se é uma instalação inteira, aí eu vou precisar de mais placas, menos placas. E aí eu vou ligando essas placas em série e em paralelo, né? Ligo em série, depois em paralelo, para ter então uma bateria. No fim, o que é uma... Se eu colocar 1 ou 200 placas, no fim é uma bateria que eu tenho ali que está alimentando alguma coisa em corrente contínua, ok? Tem situações de instalação que a gente precisa colocar para ter a potência que a gente quer. A gente precisa colocar, às vezes, 30, 40 placas em série. Se cada placa dá 40 volts, quantos volts eu tenho entre as duas pontas aí da série, né? 1.200, 1.300, 1.600 volts. Então, em arranjos fotovoltaicos, a gente não para em 110, 220 volts. Tem instalação fotovoltaica que tem 1.500 volts, ok? Tem umas que tem 200 volts, 300, 400, depende de quantas placas eu coloco em série. Ok até aqui? Mas para nós aqui que estamos fazendo a instalação, o projeto, isso é uma pilha. É uma pilha, é isso. Pilha tem positivo e negativo. Então, o barato de fotovoltaico, quando a placa de silício converte luminosidade em tensão elétrica, é em corrente contínua. Ela gera em DC, em corrente contínua. Corrente contínua, para nós aqui, nós não estamos muito acostumados com esse bagulho aí, né? Nossa praia aqui não é corrente contínua, é alternada. E nós vamos ter que aprender um monte de coisa para trabalhar em corrente contínua. Que aí é onde entra as novidades de instalação fotovoltaica, entram pelo fato que a gente está mexendo numa área que não é familiar para a gente, que é corrente contínua. E onde essa corrente contínua está num sistema fotovoltaico? Só aqui, ó, tem a placa que gera em corrente contínua. Da placa eu vou sair com um cabo e vou chegar num inversor. A função do inversor é, eu entro com a corrente contínua e saio com corrente alternada. Tem alguns sistemas isolados fotovoltaicos que eu armazeno a energia da placa durante o dia em baterias, para que durante a noite, que não tem sol, né? Quem vai alimentar a instalação é a bateria. Aí a bateria pega a energia que ela armazenou de dia, joga no inversor, tá? A bateria alimenta o inversor em corrente contínua e o inversor transforma em alternada. Então, se você estiver no meio da selva e monta uma placa fotovoltaica, beleza, você põe a placa, põe uma bateria e o inversor. Então, durante o dia, a placa
alimenta o inversor, que muda para alternada e alimenta a geladeira. À noite, que não tem sol, a bateria que foi carregada durante o dia pela placa, joga no inversor, que converte em alternada e alimenta a geladeira. É um celular. De dia você carrega a bateria pela placa, à noite a bateria descarrega alimentando a geladeira, aí de dia de novo a placa carrega a bateria que vai trabalhar de noite. É um sistema de... A placa durante o dia é um carregador de bateria. Ok? Então, nessa história toda, a gente tem corrente contínua da placa até o inversor e eventualmente corrente contínua da bateria até o inversor. Da saída do tal do inversor para frente é corrente alternada e nós estamos no nosso mundo aqui, voltamos para o que a gente já sabe. Então, da saída do inversor para dentro da instalação é o que a gente faz todo dia já hoje. Da entrada do inversor para a placa é um mundo diferente que é em corrente contínua. Esse a gente não está acostumado ainda. Ok? O que eu vou falar é que aqui na sequência, esse cabo que liga, se eu colocar mais do que uma placa em série, eu vou tendo que pegar, cada placa sai um positivo e um negativo, aí eu tenho que pegar o positivo e negativo de uma placa, ligar no positivo e negativo da outra, para ir ligando, né? Eu vou precisar de um cabo, então, que sai de uma placa e vai para ligar na outra placa. Aí, nas pontas desse arranjo, tem dois cabos, um positivo e um negativo, que eu vou ter que ligar lá no inversor. Então eu preciso de cabos para interligar placas e depois, no fim, interligar a placa com o inversor. Esses cabos são cabos para corrente contínua para uso fotovoltaico, que é o que eu vou falar daqui para frente. Ok? Precisa ser um cabo diferente, específico. E eu vou explicar por que precisa ser diferente. Situamos onde nós estamos? O barato aqui é, depois que eu saio do inversor, é o nosso território aqui, tá? Instalação fotovoltaica para a gente aqui é uma caixinha preta que funciona em corrente contínua, mas é uma pilha com dois fiozinhos na ponta, é isso, né? Para nós que vamos instalar, né? Simples assim, e é simples no sentido da instalação. É isso que eu falei, ó. Eu vou precisar de cabos que interligam as placas, positivo, negativo, então no fim das contas eu tenho um positivo e um negativo aqui para levar lá para o inversor. Okay? Bom, o que tem esses cabos aí de especial? O que tem é que primeiro, no sistema em corrente contínua de fotovoltaico, eu preciso, às vezes, ir até 1.500, 1.600 volts. Então, a primeira coisa é que esses cabos para uso fotovoltaico, eles são feitos para tensões de até 1.8 kV em corrente contínua. Então, é a primeira grande novidade, cabo para uso em sistema fotovoltaico, vai até 1.8 kV, fora o que eu vou falar na sequência aqui para a gente. E tem uma norma de instalação fotovoltaica que acabou a consulta pública dela na ABNT 2 semanas atrás. Agora ela voltou para a ABNT para ser analisado lá os votos e na minha bola de cristal até o fim do ano tem uma norma publicada no Brasil pela ABNT falando como é que a gente faz uma instalação elétrica fotovoltaica. Hoje a norma que nós temos é a 5410, né, que o Jota já falou, outros já falaram aqui, mas a 5410, embora ela diga que ela vale para corrente contínua até 1.500 volts, isso é meia verdade, né? É muito complicado aplicar a 5410 em corrente contínua, ela é uma norma de corrente alternada, não tem muita coisa lá para corrente contínua. Essa norma aqui é tratada na intimidade, ela é um filhote da 5410. Essa norma é a parte de corrente contínua da 5410 para instalações em instalações fotovoltaicas. A última palestra de hoje eu vou falar dessa norma. Vou dar uma geral para vocês o que tem nessa norma aí, tá? Então, esse assunto, cabo com instalação fotovoltaica, o que tem de norma para seguir é
uma norma de cabos já publicada em 2017 e uma norma de instalações que talvez aí até o fim do ano esteja pronta. Ok? Vamos falar um pouquinho do cabo, o que ele precisa ter, né? Algumas características. Eu já falei, o principal é a tensão. Outra coisa, ele precisa trabalhar em temperaturas diferentes dos cabinhos comuns. Ele precisa ir até menos, ele vai de menos 15 a 90, mais 90. Eu vi essa semana no noticiário lá no sul, eu não lembro que cidade foi a menos 20 graus aqui no Brasil. Essa balela de que no Brasil não faz frio, não sei o quê, para quem mora ali em Santa Catarina, Paraná, não é bem verdade essa história. Então, esses cabo fotovoltaico vai ficar no telhado, né? Vai ficar num campo, é frio, né? Então, vai até menos 15 e faz sol também, né? Então, precisa ter uma largura aí grande. Outras coisas, ele tem que ser cobre estanhado, por dois motivos. O primeiro é prevenir corrosão, isso vai ficar ao ar livre, vai ficar dando sopa aí, então não podemos ter corrosão. E o principal de esse cabo precisa ser estanhado, o condutor estanhado, é para melhorar bastante a conexão elétrica, a resistência de contato quando eu faço uma conexão, quando eu faço uma emenda, quando eu faço uma terminação em corrente contínua, a continuidade, uma excelente resistência de contato é a diferença entre um incêndio e um não incêndio. Qual é o grande problema de você trabalhar? O que tem de diferente para nós aqui trabalharmos em corrente contínua do que alternada? É que você interromper uma corrente contínua é um inferno. É um inferno. Você convencer uma corrente que se diz contínua, se ela é contínua, certo? Ela quer ficar circulando o tempo todo. Se ela é contínua e você quer que ela pare, ela não concorda com isso. E ela quer, mesmo que você interrompa, ela quer continuar circulando. Quando você interrompe uma coisa que quer continuar circulando, isso vira um arco elétrico. E um arco elétrico sustentado, ele não para, você não extingue um arco elétrico em corrente contínua facilmente. Porque ele é contínuo. Corrente contínua é o que é? Ou ela está sempre positiva ou ela está sempre negativa. Na alternada, em 3 momentos, ela passa pelo zero, né? Numa senoide, zero, pico, zero e zero, né? Interromper corrente alternada é moleza, porque ela passa pelo zero em 3 momentos. Se ela passa pelo zero, ela é zero. Se eu tenho um disjuntor que sabe exatamente quando ela passa para o zero e abre o circuito naquele momento, eu não abri nada, porque já era zero, certo? Se já era zero, já era zero, eu não preciso abrir nada. Agora, se eu estou com uma corrente que é sempre 20 amperes e nunca passa pelo zero, eu tenho que convencer 20 amperes a ir para zero. E convencer 20 amperes para ir para zero é um arco elétrico. Eu preciso ter técnica específica para derrubar uma corrente contínua. É um inferno toda vez que você quer interromper corrente contínua. Eu vou falar isso depois na outra palestra. E para o cabo, se você tem um problema de mau contato numa conexão, mau contato é mau contato. Isso vai gerar, a corrente vai querer ficar passando apesar de mau contato. Se ela quer ficar passando e tem mau contato, é um arco. E é um arco em corrente contínua. Aquilo não passa, não para aquilo, não tem como interromper. Aquilo é só calor em cima de calor, de calor, de calor e pega fogo. Se você der um Google aí, incêndio em fotovoltaico, vai ter 1 trilhão de imagens de placa fotovoltaica pegando fogo, em telhado, em campo aberto. Problema de mau contato. Como é que a gente ajuda a ter menos problema de mau contato? É usando cabo com condutor de cobre estanhado e conectores específicos para uso fotovoltaico, porque é em corrente contínua.
Então, em fotovoltaico não dá para descascar a pontinha do cabo, dar um nozinho lá e pronto, eu fiz uma conexão. Se você fizer isso, você tacou fogo garantidamente na sua instalação. Tem conector específico para uso fotovoltaico e o cabo é estanhado, que é específico para uso fotovoltaico. Fora isso, outras coisas, né? Material não halogenado, porque não halogenado, quando ele queima, ele emite pouca fumaça, a fumaça não é tóxica e não é corrosiva. Numa instalação que está em cima do telhado, emitir pouca fumaça ou ela não ser tóxica, não tem nenhuma importância, não vai acontecer nada. O lance dele ser não halogenado é que o gás que ele emite durante a queima não é corrosivo. E o porquê que é bom não ser corrosivo? Porque se ele fosse corrosivo, ele poderia corroer a conexão. E se ele corrói a conexão, vai dar a zebra que eu acabei de falar, porque você não pode ter má conexão numa instalação fotovoltaica. Então, uma das maneiras de prevenir isso é fazendo com que a isolação do material não emita gás corrosivo, ok? Óbvio que ele tem que ser resistente à ultravioleta, porque isso vai ficar no telhado, numa fazenda fotovoltaica, e óbvio que ele tem que ser resistente à água, né? Porque também vai chover em cima desse cabo aí. Essa é a cara de um cabo. Na linha da Cobrecon é o SolarCon, ok? E aí quais são as características? Então, condutor de cobre estanhado, isolação e cobertura em material não halogenado. Cabo para uso fotovoltaico, ele tem que ser, isso está na norma, isolação classe 2. Ele tem que ter dupla isolação. No caso de cabo, isso significa isolação e cobertura. Então, se você olhar para um cabo solar, vamos chamar assim, ele não tem nada a ver com o cabinho que você usa para ligar uma lâmpadazinha dentro da casa. Isso não é um cabinho comum, não é um cabinho 750 volts, não é um cabinho 1kV, não é um PP, é um cabo para essa aplicação. Então, não é para improvisar, é cabo para uso fotovoltaico que tem que ser utilizado nas instalações. Aí outras coisas, isso aí vocês vão ter disponível essa apresentação, né? Eles têm que resistir a esforço, a gente precisa na hora de instalar tomar cuidado para não atingir o cabo, danificar. Essas placas fotovoltaicas são montadas em cima de estruturas, né, metálicas que têm cantos vivos, então cuidado para não danificar o cabo. Isso tudo está na norma de instalação. Outro cuidado de instalação fotovoltaica é esse cuidado em qualquer instalação, e na fotovoltaica em particular. O cuidado da gente não fazer grandes laços. O que quer dizer isso? Você não deve sair com o positivo por cima da placa, o negativo por baixo da placa, e ir andando com esses dois cabos separados. 1 metro de distância, 1,5 metros, 2 metros. O cara sai com um cabo por cima, outro por baixo, e vai até o inversor. Porque se eu fizer isso, eu fiz uma grande bobina. Eu saí com um cabo por cima, fechei no inversor e voltei com um cabo por baixo. Eu fiz uma grande bobina. Esses cabos estão instalados ao tempo, no telhado, numa fazenda. Uma bobina enorme, depende disso aí, eu posso ter uma bobina com 50, 100 metros, às vezes 500 metros, às vezes 1 quilômetro de uma bobina de um cabo. Uma espira, né, de um cabo. Se eu tiver um raio caindo perto, eu vou ter um campo eletromagnético de um raio cercado por uma bobina, uma espira. Eu induzo na espira uma tensão induzida. Como é um circuito fechado, circula uma corrente nessa espira. E nós estamos falando de KV e KA. Não vai sobrar um cristal dessa placa fotovoltaica. Você não vai ver nem de que cor era esse inversor. E não vai sobrar nada na tua frente se você fizer a instalação com laço em fotovoltaico. Então, cabinho fotovoltaico, pega o cabo e amarra um no outro assim, ó. Pega ali as abraçadeiras da Hellerman lá, tal, e enrola, amarra os cabos. Eles têm que andar juntinhos, não formando laços, ok?
tem que ser bastante identificado, etiqueta, fotovoltaico, fotovoltaico, fotovoltaico. Um cara que subir no telhado lá, ou está numa área confinada, ou está no céu, o cara precisa saber que aquilo é corrente contínua, saber que aquilo é fotovoltaico, porque ali pode ter 1000 volts, 1500 volts. O cara está lá em cima no telhado, trabalhando em altura. O cara recebe 1000 volts na cara, não sobra nada desse sujeito aí. Tem muito acidente com gente trabalhando com fotovoltaico, porque tem alta tensão nesses sistemas fotovoltaicos. Aqui é mais para quem dimensiona o cabo, né? Mas como eles são feitos? Primeiro trabalho em corrente contínua, então eu já não tenho mais aquela parte de indutância, capacitância, isso é coisa de corrente alternada. Em corrente contínua é só resistência. Então, a gente muda os parâmetros do cabo, muda, portanto, a capacidade de condução de corrente dos cabos. E eles são instalados de maneiras diferentes de uns cabinhos normais, né? Então, na norma de cabo, tem tabelas para dimensionamento de cabo fotovoltaico que valem para os cabos fotovoltaicos. Para quem já decorou aquelas tabelas da 5410 de dimensionar a bitola de cabo, esquece daquilo em fotovoltaico. Fotovoltaico tem outras tabelas para escolher a seção dos cabos, ok? O que eu tinha que falar era isso. Só um videozinho rápido da Cobrecon aqui para gente. A Cobrecon é uma das principais empresas brasileiras no segmento de fios e cabos elétricos, com 2 plantas fabris com mais de 35 mil metros quadrados de área. É uma empresa que domina toda a cadeia produtiva, desde a fundição de cobre até a distribuição de seus produtos em todo o Brasil. A Cobrecon é referência em seu segmento. A combinação de pureza da matéria-prima, capacidade produtiva, equipamentos de alta tecnologia, equipamentos e profissionais especializados fazem a diferença na qualidade de seus produtos. Sejam nas grandes obras ou nas pequenas reformas, tanto para engenheiros, técnicos ou lojistas, quando o assunto é fios e cabos elétricos, segurança, economia e qualidade são fundamentais.